Hola chicos, buenos dias. Chegando aqui para mais uma aula de espanhol. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos lá começar nossa aula? Vamos lá para mais uma aula de espanhol. Vamos. Bom, já estamos aqui com a telinha aqui compartilhada. Deixa eu dizer qual vai ser a página para vocês abrirem aí o material de vocês. Bueno, vamos para a página 84. Página 84. Vamos lá. Vamos abrindo aí a página. Enquanto isso, já vão colocando lá no grupo, né, a presença, coloca lá, estou aqui, para garantir a presença de vocês. Vão colocando lá no grupo, certo? Para eu ver. Coloca lá, estou aqui, já para a gente garantir a presença. E abrindo aí o livro na página 84. Bom, primeiramente lembrar que desde quinta-feira da semana passada, tem trilha aberta lá no SAI, certo? Tem trilha aberta e com prazo até sexta-feira, até dia 3 de julho. Então não esquece, vai lá faz a trilha, certo? Não esquece. Bom, vamos ver aqui então, ó. La diferença entre esses dois tipos de pretérito em espanhol. Pretérito perfecto compuesto e o pretérito de indefinido. Vamos ver aqui a diferença entre os dois. O pretérito perfecto apresenta uma ação passada reciente, realizada em um momento que, em espanhol, aún pertenece ao presente. Este dia, essa semana, hoje. Ou seja, o pretérito perfeito apresenta uma ação recente, realizada em um momento que ainda pertence ao presente, ou seja, este dia, esta semana, hoje, certo? Então, o pretérito perfeito composto é usado desta maneira, para ações que não são passado tão distante, é um passado recente ainda. Ou uma ação realizada com consequências presentes ou futuras. Já o pretérito indefinido presenta uma ação ocorrida em um momento concreto do passado. Já o pretérito indefinido apresenta uma ação concreta do passado, um passado mais distante, certo? Vamos ver aqui a forma. Tem aqui a forma. Pretérito perfeito é feito dessa forma. Tem aqui o verbo haver no presente e o verbo principal no particípio. A forma terminada com ado ou ido. Tem assim, yo he hablado, tú o vos has aprendido, ella ha vivido, nosotros hemos aprendido, vosotros habéis vivido, ellos, ustedes han hablado. É dessa forma, é o verbo haver no presente mais o particípio do verbo principal. O pretérito perfeito é feito desta maneira. Já o pretérito indefinido é um verbo conjugado no passado, como a gente já viu aqui em aula anterior. Tem a forma de conjugação dele própria, que para os verbos regulares a terminação será sempre a mesma, ou seja, vai terminar sempre com, mudando só o radical do verbo. Se o verbo terminar com AR, vai ter sempre essa terminação, ó. Com Joe, termina com aste, o, amos, astes e aron. Vai mudar apenas o radical. Verbo hablar vai ser hablé, hablaste, habló, hablamos. Cantar, canté, cantaste, cantou.
Percebam que vai ser sempre a mesma terminação, não vai mudar. Da mesma forma, se for terminado com ER. Aprendi, aprendiste, aprendió. Outro verbo terminado com R. Bebi, bebiste, bebió, bebimos. Sempre termina da mesma maneira. Vivir do mesmo jeito. Certo? E tem a mesma terminação, o verbo a terminação é R e a terminação IR. Então, a diferença é essa. O primeiro aqui, pretérito perfeito composto, é usado para um passado mais recente, coisas mais recentes que ainda estão um pouco fazendo parte do nosso presente. Já o pretérito indefinido é usado de uma forma que para um passado um pouco mais distante, de algum tempo atrás. Certo? Espero que tenha esclarecido aí essa diferença para vocês. Aí aqui, ó, ou seja, é observação. Em muitos países latino-americanos, así como en ciertas comunidades españolas, el uso del pretérito perfecto es menos común. Se utiliza el indefinido incluso para las situaciones más cercanas en el tiempo. Ou seja, em muitos países latino-americanos, assim como em certas comunidades espanholas, o uso do pretérito indefinido, pretérito perfeito, é menos comum. Se usa mais o indefinido, inclusive em situações mais próximas do tempo mesmo. Por exemplo, esta manhã fui à classe de tênis. Fui, usando o pretérito indefinido mesmo. Nos países sul-americanos, certo? Tem essa situação aí de não usar muito o pretérito perfeito, como a gente viu aqui nessa observação. Aí temos aqui os marcadores temporais que são usados com esses verbos. Tem aqui o pretérito perfeito. Tem esse marcador temporal aqui, ó. Hoy, esta mañana, tarde, noche, este mês, año, a las 5, hasta ahora, ou seja, coisas mais recentes. Né? Hoje, esta manhã, tarde, noite, mês, ano, né? Coisa que não está muito distante. Já no outro, né, no presente no definido ayer, anoche, el mês, año, passado, la semana passada, el outro dia, neste mês. É coisas que deixam um pouco mais distante no tempo, né? Que talvez até a mesma situação, mas dá uma, por exemplo, esse passado deixa claro, este mês, né? El mês passado, já dá uma intenção de ser um pouco mais distante, não é verdade? Então temos assim, ó, perfeito, tempo perfeito. Tá aqui uma espécie de mapa mental, né? Um infográfico aqui, sei lá, mostrando, né, a unidade de tempo, aí com a unidade de tempo mais próximo e o outro um pouco mais lejana, um pouco mais distante, certo? Aí seguindo aqui, vamos ter esses exercícios do practicando. Vamos fazer aqui agora. Da ULBRA 2015. Assinale a alternativa cuja opção substitui sem mudar o sentido. Esse exercício está na página, deixa eu dizer a página, né, para vocês se situarem, desculpa aí. Página 86, página 86. Certo? Então, vamos lá. Dá um tempo para vocês irem abrindo o livro, né, com cada página aí. E vamos responder juntos esses exercícios aí do praticando. Praticando que vai ajudar já pro simulado, né, pro Enem aí. Tá sem data definida ainda, né, mas vai nos ajudar aí. De certa forma, ganhamos um pouco mais de tempo, né, no Enem, mas também mais tempo estudando, né, se preparando. O coronavírus fez isso aí, né, de certa forma, por uma parte ajuda, por outra parte atrapalha, né? A gente ganha um pouco mais de tempo até para estudar,
mas também vai ser mais tempo aí estudando ainda. Bom, então vamos ver aqui. Porque mesmo vocês com. O ano letivo vai terminar do mesmo jeito em dezembro, como sempre. Mas se colocar a prova para janeiro, aí vai ter mais um tempinho aí de dedicação, né? Pra, até chegar o dia da prova. Que eu vi na internet, não sei bem ainda se está confirmado, mas eu vi na internet que talvez seja em janeiro, né? A prova estão sugerindo uma data em janeiro aí para a prova do Enem. Vamos ver, né? Como é que vai ser isso. Bom, então vamos lá. Assinale a alternativa cuja opção substitui, sem mudar o sentido, a forma verbal sublinhada no fragmento a seguir. Bora ver aqui, então. Consciente de que este ritmo no va a remitir a corto plazo, la UE, Unión Europea, decidió como mínimo triplicar el presupuesto destinado a las operaciones de vigilancia, aunque hacen salvamento marítimo cuando detectan algún barco en situación de naufragio en el Mediterrâneo. Ou seja, vamos ver aqui. O verbo em destaque é decidiu. Decidiu tem que tempo verbal? A gente viu aqui pela forma que a gente viu ali, pretérito perfeito precisa do verbo haver, né? Mais o particípio. Nesse caso aqui o verbo está direto, então ele está no presente do indefinido. Então vamos ver aqui. Está no pretérito indefinido. Presente não, pretérito. Bora ver aqui então. Consciente desse ritmo, não vai remeter a nada a curto prazo. A União Europeia decidiu, como mínimo, triplicar o pressuposto, né, o valor destinado às operações de vigilância, ainda que façam salvamento marítimo quando detectarem algum barco em situação de naufrágio. Esse é o no Mediterrâneo. Esse é o resumozinho aí na tradução desse texto aí para entender melhor. Que nem precisa precisa traduzir o texto todo, né? A gente leu ali o enunciado, está em português. Ele quer que eu veja o verbo, então vamos olhar para o verbo que está em destaque, decidiu. Que o verbo aí vai mudar o sentido vai substituir corretamente sem mudar o sentido. Aqui diz assim: la UE, letra A, hubiese decidido. A União Europeia houvesse decidido. Aí muda o sentido, porque não está no mesmo sentido de passado, né? Está no sentido mais condicional, houvesse decidido. Se tivesse decidido, se houvesse decidido. Então, está no sentido mais condicional. Decidir. Decidir está no infinitivo. No infinitivo não cabe aí nessa frase sem mudar o sentido da frase, sem mudar o sentido. Letra C. Habrá decidido. Esse habrá, a gente já vê aí que está no futuro. Está no futuro, então não tem nada a ver que a gente está no verbo lá no passado para substituir. Aí, letra E. Será decidido também futuro. Então, a letra D. A decidido, né? Então, tem decidido, decidiu, né? O pretérito indefinido é substituído perfeitamente pelo pretérito perfeito em situações como essa que são coisas do passado, mas que ainda estão recentes ali na nossa história. Então, fica a letra D, a resposta aí do número 1. Número 1, letra D, de dado. 2. La forma verbal pudo, conjugada en la tercera persona del plural de este mismo tiempo verbal, es yo pudo. Como é que vai ficar as outras? Eu pudo, tu. Vamos lá. Poder, né? O verbo poder. Só que aqui o verbo poder, ele é irregular, né? Então, vamos conjugar aqui, ó. Deixa eu...
Oh, yo pudo. Tú pudiste. Él, barra, ella. Opa. Barra, ella, barra, usted. Yo pudo, tú pudiste, ella, usted. Puede. Pudo também. Opa. Yo pude, tú pudiste, él, usted pudo, nosotros pudimos, vosotros pudisteis, ellos, barra, ellas, pudieron. Agora vamos ver aqui então. Vamos ver aqui como é que ficaria esse verbo, né, na questão aí. A gente viu a conjugação, seria na la forma verbal pudo, conjugada en la tercera persona del plural. Terceira persona del plural. Se pudo está na terceira persona do singular, como a gente viu aqui, ó. Terceira pessoa do singular, né? Então, a terceira pessoa do plural, ó. Eles puderam. Vamos lá na questão. A gente vê aqui, ó. Então, letra E, puderam, certo? Terceira questão aí. Universidade Estadual do Ceará. La frase anoche con Isabel se completa correctamente con la siguiente forma verbal. Anoche, né? Esta noite. Anoche quer dizer esta noite, certo? Anoche, junto, tá? Quando está junto, anoche, é a expressão mesmo que esta noite. Então, não é um passado tão distante. A gente sabe que é esta noite ainda. Então, bora lá. Se não é um passado tão distante, anoche estuve com Isabel. Estuve. Estuve já é um passado um pouco mais distante, né? Para esta noite. Mas vamos ver aqui. Este. Também não, porque aí já está no presente do... presente subjuntivo aí. Não comporta nessa questão aí. A noite é este com Isabel. Não. Estarei. Estarei aí será esta noite. Estarei. Aí seria futuro. A noite estarei com Isabel. A noite é estado. Esta noite é estado com Isabel. Nesse caso aí, na minha opinião, duas alternativas estariam corretas. Certo? Duas. Duas que seriam a estado e estarei, certo? A estado e estarei. Estaria correta aí para mim. Nesse caso aqui, a letra A e a letra D. Eu acho que deve ter até havido aí nessa questão uma contestação de resposta, enfim. Então, número 1 vai ficar letra D. 2, letra E. Só recapitulando aqui para a gente se organizar. Número 1, letra D. Número 2, letra E. Número 3, vai ser A ou D. As duas estão corretas, certo? Nesse caso aí. Mas como essa questão está dentro do assunto que a gente está estudando, que é o pretérito perfeito e o pretérito indefinido, letra A é a alternativa, certo? Mas lembrando que pode ser a letra D também, no caso de a gente se referir ao futuro, tá? Mas vamos ver aqui questão 4, então. Marque el enunciado cuyo verbo se refiera a una acción pasada, próxima
ou vinculada ao presente de la enunciação. Ou seja, vamos procurar uma alternativa aí em que a ação esteja vinculada ao presente, seja uma ação passada, mas vinculada ao presente que ainda está que está aí na enunciação. Bora ver aqui letra A, então. E a maioria de famílias praticam futebol, baloncesto ou tênis, lo típico. E a maioria das famílias praticam. Nesse caso aqui, a frase já está no presente mesmo, então não está na frase no passado, não é uma ação passada com influência no presente. Então a letra A está fora aí. Letra B. Lo importante es que durante la infancia y la adolescencia se pratique uma disciplina desportiva. O importante é que durante a infância e a adolescência se pratique uma disciplina esportiva. Aí também está no presente do subjuntivo, então não é. A letra B também não está no passado, não. Que é uma ação, a gente está procurando uma frase no passado que tem influência no presente ainda. Letra C. E que as famílias com um comportamento mais divergente han decidido. E que as famílias com um comportamento mais diferentes têm decidido, han decidido. Então, por aí, essa tá no caminho. Vamos guardar ela aí, bora olhar a D e a C. Sino que solo comerán cereales. Vamos ver aqui. Só comerão cereais. Comerão, vamos analisar o verbo. Comerão está no presente, no futuro, comerão. Então, também a letra D está fora. Então, está dentro aí a letra C ainda, né? Que está dentro do que a gente espera. Letra E. De los de origem animal, poderíamos decidir com rotundidade. Poderíamos. Nesse caso aí está no condicional, futuro condicional. Então, não, é letra C mesmo. Então, questão, nesse exercício aí de praticando, número 1, letra D. Número 2, letra E. Número 3, letra A, podendo ser que a D, lembrando que a D também está correta. E a número 4, letra C, tá certo? Beleza aí? Tudo certinho? Qualquer dúvida podem perguntar no grupo, que eu tô aqui, tô de olho aqui no grupo, qualquer coisa eu vou respondendo aí para vocês, tá certo? Não deixa de colocar o presença lá, tá? Por favor, coloca a presença lá. Bom. Seguindo aqui, ó. Opa. Deixa eu abrir aqui a página do livro, tá dando uma demorada aqui para abrir. Deu uma travada aqui agora. Pronto, bora lá. Então, o verbo gustar está na página... Página 89. Vamos falar sobre o verbo gustar, que é um verbo em espanhol que tem a conjugação diferenciada, certo? É diferente dos que a gente viu até agora. Me gusta ir de compras. É o verbo gustar. Vamos dar uma olhada aqui nesse texto. La gente que me gusta. Me gusta la gente que vibra, que no hay que empujarla, que no hay que decidirle que haga las cosas, sino que sabe lo que hay que hacer y que lo hace. La gente que cultiva sus sueños hasta que estos sueños se apoderen de su propia realidad. Me gusta la gente con capacidad para asumir las consecuencias de sus acciones. Ou seja, o verbo gostar ele não é conjugado com esses pronomes pessoais aqui, do que a gente viu aqui no quadro. Por exemplo, que a gente viu aqui, né? O yo, você, ele, ela, não é conjugado com esses pronomes pessoais. Eles vão ser conjugados com outra
vão ser conjugados de outra forma, com pronomes complemento. Me, te, se, le. A gente vai ver aqui a forma agora, certo? De conjugação. Tem aqui, ó. Me gusta la gente que es justa con su gente. El verbo gustar sigue una conjugación distinta en español, ya que se relaciona con objetos que siguen. Por exemplo, eles não se relacionam com o pronome pessoal que eles estão conjugando, nem o complemento. Ele vai se relacionar com o que vem depois dele, certo? Com o complemento da frase, certo? Por exemplo, aqui, ó. Aqui temos, a mim me gusta, né, cantar, por exemplo. A ti te gustan los chocolates. Aí aqui, a diferença vai estar na seguinte maneira, isso no presente, né? Vai ser sempre gusta para qualquer pronome desse aqui, ó. A mim me gusta, a ellos les gusta. Por quê? Ele vai se relacionar com o que vem depois dele. Se o que vier depois dele for singular, o verbo fica gusta. Se for no singular, por exemplo, o verbo no infinitivo, como a frase que eu disse aqui, ó. A mim me gusta cantar. A ella le gusta bailar, por exemplo. Mas já se a mim me gusta el chocolate, está no singular, chocolate, el chocolate. Então, eu vou colocar gusta. Já se eu colocar a frase no plural, aí ele passa a ser gustan, para qualquer pessoa. É até um pouco mais fácil, aí quando a gente vai pegando o ritmo, é até um pouco mais fácil a conjugação do que aqueles outros verbos que a gente estava vendo. Por exemplo, eu posso dizer, a mim me gustan los chocolates de Nestlé, certo? Los chocolates está no plural, então eu vou usar gustan nesse caso, beleza? Espero que tenha ficado claro aí para vocês, ó. Vamos ver aqui alguns exemplos. A ellas les gusta el invierno. Inverno tá no singular. A mim me gustan el helado e el chocolate. Eu estou falando aqui de duas coisas, ó. El helado, que é o sorvete, e o chocolate. Então, nesse caso aqui, são duas coisas. Então, eu vou colocar gustan, porque tá no plural, digamos assim. Porque estou me referindo a duas coisas. Já aqui, ó, le encanta la música clássica. Também o do verbo encantar. Segue a mesma coisa do verbo gustar. Verbo gustar, encantar e parecer. Me parezco a mi padre. Também vai ser conjugado vai ser a conjugação dessa mesma maneira, com o pronome complemento. Certo? A mim me interessam muito. A mim me duele, também interessado, doler, que é o verbo doer. A mim me duele los dientes, doler, que é doer. A ella le duele la cabeza. Aí aqui já tem alguns exemplos. Me duele la perna, a ella le duele las espaldas. Certo? Só um resumozinho da explicaçãozinha do verbo gustar. Por quê? Tem uma trilha também aberta lá que vocês vão fazer usando esse verbo aí, tá? Vai estar aberta as trilhas até o dia 3 de julho, beleza? Então, ó, pessoal, nossa aula termina por aqui. Sei que hoje foi bem rápida a explicação, mas qualquer dúvida, podem perguntar, estamos aqui no grupo, certo? Qualquer coisa, pode perguntar que eu vou ajudar vocês, certo? Na trilha, a trilha vai estar aberta até o dia 3 de julho, vai valer pontos para nota de trabalho, tá? Essas outras atividades que eu passo para casa, que eu peço para vocês mandarem foto, vão ser para as notas qualitativas, que inclusive tem pessoas me devendo essas atividades de casa, tá, pessoal? Não esqueçam. Todas as atividades que eu passei nas outras aulas para casa, tirem foto e mandem para mim, não esqueçam. Já as atividades da trilha vão ser para as notas de trabalho. Eu já abri, acho que 2 ou 3 trilhas lá até sexta-feira. Por isso, essa semana não tem atividade de casa, porque vocês têm as trilhas lá para fazer, tá certo?
Qualquer coisa estamos por aqui. Podem contar comigo aí para ajudar vocês, beleza? Ficamos por aqui hoje, tá? Então, hasta a próxima. Tchauzinho!